RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas. A RDC TV chega ao 8º dia de uma série de entrevistas com candidatos que disputam 2 vagas ao Senado aqui pelo Rio Grande do Sul nessas eleições de 2018. Nós queremos proporcionar um espaço amplo para que os gaúchos e as gaúchas, é claro, possam conhecer mais sobre os candidatos que se propõem a ser nossos representantes no poder. A nossa grande cobertura das eleições terá ainda 2 grandes debates entre os candidatos a governador, isso no dia 24 de setembro, e também a candidatos a vice-governador, isso em 1º de outubro, com exclusividade na televisão. E no dia 7 de outubro, uma cobertura especial com todos os detalhes, é claro, exatamente do dia da votação. Nesta noite recebemos a candidata Marli Chaule, do PSTU, aqui nos nossos estúdios, e comigo também o meu colega, jornalista Vitor Dalla Rosa. Serão 3 blocos. Após a apresentação, a candidata irá responder questões relevantes para o Senado e também aqui para o Rio Grande do Sul. Bom, e a gente começa fazendo uma pergunta de praxe, então, candidata, para a senhora justamente se aproximar do nosso telespectador e também das pessoas que nos assistem, que nos acompanham nas redes sociais. Quem é a candidata Marli Chaule? Boa noite. Boa noite. Boa noite aos telespectadores, a todos que estão assistindo a RDC TV. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui hoje à noite. E quem é Marli Chaule? Marli Chaule foi professora há 38 anos. Iniciei em 1974 na educação infantil. Em 1978 entrei no Estado contratada. Em 79 participei da primeira greve. Foi a primeira greve do Magistério Gaúcho. Eu participei, que a principal pauta era a realização de concurso e a construção de um plano de carreira. E dali para frente participei praticamente de todas as batalhas do Magistério Público Estadual, né, dos trabalhadores em educação do Rio Grande do Sul. Em 87 fui residir em Passo Fundo, em 92 eu assumi como professora municipal também e sigo na luta, né? Os últimos, dos 38 anos, os últimos 7 foram como diretora da escola municipal, onde eu entrei em 92 e permaneci até me aposentar. Fui representante dos aposentados no Conselho Geral do CEPERS, participei também regionalmente, eventualmente, da diretoria do CEPERS como uma das diretoras, e também sou coordenadora do movimento, coordenadora regional, né, do movimento Mulheres em Luta, que trata das questões relacionadas às mulheres, especialmente a questão da violência contra as mulheres, e somos ligados à CSP com Lutas, a central sindical a qual nós somos ligados e defendemos. Professora, a senhora está se propondo a ser representante do Estado do Rio Grande do Sul, né, no Parlamento Nacional, na Câmara Alta do Parlamento. Assim, então vamos começar falando sobre o seu chão, né, que é a educação. Como é que propostas a senhora estaria levando para o Senado em relação à qualificação da educação aqui no Rio Grande do Sul? Em primeiro lugar, o que nós estaremos levando e defendendo são os 10% do PIB para a educação. Não tendo um montante razoável de recursos, não tem como qualificar a educação. Em segundo lugar, que dentro desses 10% do PIB, que se financie a escola pública, a escola privada com recursos privados, a escola pública com recursos públicos. E a questão do piso nacional salarial, que praticamente no Brasil inteiro não está sendo cumprido. Então, essas 3 pautas principais em relação à educação. E mais agora, recentemente, então, a reforma do ensino médio. A questão da Base Nacional Comum Curricular, onde essa reforma, na verdade, como nós vimos, ela vai acabar destruindo a educação pública, porque vai abrir para terceirização. Com a reforma trabalhista, com a aprovação da reforma
com a aprovação da reforma trabalhista, né, e da flexibilização da lei, vai acabar entrando a terceirização. Então, com a aprovação da terceirização irrestrita, vai acabar entrando terceirizados, que o BNCC prevê isso, né, que se mantém as 2 disciplinas, português e matemática, e as demais podem ser feitas de diferentes formas, inclusive à distância. Estudos à distância para crianças do ensino médio. Eu acho que é um contrassenso, né? E com a terceirização irrestrita, nós nunca mais vamos ter um concurso. Para que fazer um concurso? Para que ter um plano de carreira? Se podemos contratar hoje e demitir amanhã, se não corresponder. Então, essa pauta dos 10% do PIB, financiamento público para a escola pública, a questão do plano nacional, salarial nacional e a questão contra a reforma do ensino médio, contra a BNCC, vão ser pautas que nós vamos estar levando lá no Senado. Candidato, nós já comentamos aqui, a Câmara Federal, no caso dos deputados, leva, né, as reivindicações do cidadão. No caso do Senado, os senadores dos estados. Para conseguir essas pautas que a senhora mencionou agora, a senhora vai precisar ali de aliados ali no Senado para conseguir, né, principalmente a questão das verbas. Como é que a senhora pensa em fazer isso efetivamente, em conseguir esse apoio? Acho que vai ser uma briga bem ferrenha, porque as alianças hoje em dia são espúrias, né? Não são fisiológicas, estados, são fisiológicas, são em cima de interesses particulares. Então, nós sabemos, tanto eu como meu colega João Augusto, que a luta vai ser grande e, na maior parte das vezes, vai ser inglória. Mas nós vamos implementar, sem alianças. Porque as alianças, da forma como elas são feitas hoje, elas não representam os interesses da classe trabalhadora, que é essa classe que nós estamos defendendo. Como eu, como PSTU, fui escolhida na convenção por ter o perfil de uma mulher trabalhadora, que sempre esteve na luta, que sempre defendeu os interesses dos trabalhadores. Então, creio que vai ser uma batalha bem grande. A senhora comentou sobre a questão do piso ali. O governo do estado alega, não só o atual governo, como o governo anterior já alegava, que não tem condições de pagar o piso nacional dos professores por uma questão de caixa, de verbas. E aí, como é que vai funcionar isso? Se nós parássemos de pagar a dívida pública, nós teríamos dinheiro. Se nós cobrássemos os grandes sonegadores, nós teríamos dinheiro. Se nós diminuíssemos ou não tivéssemos as isenções fiscais, haveria dinheiro. O que nós, o PSTU, propusemos? Uma inversão da lógica. Porque hoje em dia o Estado financia o grande capital. E nós nos propomos a trabalhar em função dos interesses dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores. Essa é a nossa proposição. Então, enquanto nós não invertermos a lógica de que não há dinheiro e que se continue pagando essa dívida, que pelo visto é impagável, e agora ainda com esse acordo federal, né? Eu acho que a situação vai ficar bem difícil, porque para de pagar por 3 anos, se o acordo do ajuste fiscal for assinado, para de pagar por 3 anos, mas e depois dos 3 anos? O montante que isso vai gerar de dívida. Então, se invertermos a lógica, não paga mais a dívida pública e investe nas áreas sociais, naquilo que é prioritário, eu acho que nós teríamos dinheiro sobrando e não estaríamos hoje nessa situação catastrófica em que o magistério público estadual, em que os professores e funcionários de escola estão passando fome. Eu acompanho lá no CEPERS. Nós lá no CEPERS em Passo Fundo, como aqui também o sindicato em Porto Alegre, nós fizemos campanha de arrecadação de comida para professores e funcionários que não têm outra fonte de renda a não ser o magistério. E uma grande parcela das famílias é comandada pela mãe.
Então, é uma situação que poderia ser resolvida, mas há prioridades e prioridades. Uma das prioridades é as isenções fiscais. Mas cada um que queira instalar um negócio, se financie. A senhora tocou na questão falando na questão da dívida, né? Não sei se a proposta do PSTU é uma espécie de moratória da dívida, mas a gente acompanhou, por exemplo, o que está segurando, né, o pagamento das parcelas da dívida hoje em relação ao Estado é uma liminar que possibilita que o Estado não pague. Sim. Cai a liminar, o Estado deixando de pagar, ele fica inadimplente e também o governo federal suspende os repasses para o Estado. É uma situação delicada, né? Como é que seria essa questão? Seria uma moratória mesmo? Como é que poderia negociar isso? Seria, na verdade, num governo socialista dos trabalhadores, né? Teria que, vai haver toda uma modificação. Isso que nós estamos referindo quando nós falamos em rebelião. Por exemplo, nós mostrarmos o caminho por onde nós vamos andar. Por exemplo, com a greve dos professores do ano passado, nós mostramos o caminho. A greve dos caminhoneiros mostrou o caminho. Mas, então, quando nós falamos em rebelião, nós estamos falando em organização dos trabalhadores em busca dos seus direitos, nós estamos falando na luta dos trabalhadores em busca dos seus direitos. Então, é em cima dessa ideia que nós estamos chamando a rebelião, que nós, os trabalhadores, nos organizemos para que isso possa acontecer. Não sei se vai ser agora, se vai ser amanhã ou mais adiante, mas em algum momento essa ruptura vai acontecer. Porque da maneira como nós estamos organizados hoje, os trabalhadores estão pagando o preço da crise. E o que nós do PSTU dissemos, nós não vamos pagar o preço da crise. Não somos nós que temos que pagar o preço da crise. Não fomos nós que construímos essa crise. Então, tem que se inverter as prioridades. Os governos deveriam inverter as prioridades e parar de usar educação, saúde, segurança, moradia e transporte como plataforma política. Porque todos os anos de eleição, a cada 2 anos, seja em nível municipal, né, ou estadual e nacional, se houve essa questão. Hoje em dia já estão falando bem menos em educação, fora o Júlio Flores, nenhum dos candidatos assumiu que vai pagar o piso salarial nacional. Então, é uma situação bem preocupante. A segurança muito mais preocupante é essa situação que está se caracterizando agora do que o PSTU chamando a rebelião. Pois é, mas exatamente como essa rebelião iria funcionar de uma maneira efetiva? A senhora falou na questão dos caminhoneiros, mas aí como a senhora faria isso, por exemplo, no Senado? Que categoria? Porque a senhora falou que nós não vamos pagar a conta. Quem vai pagar essa conta, então, exatamente? Quem a fez? Os sonegadores, os que receberam isenções fiscais. Não fomos nós nós não sonegamos, nós temos o nosso imposto descontado em folha. E o grande sonegador, por que não vamos atrás? Os bilhões da Lei Candir, os 15 bilhões da sonegação. Então, tem que ir atrás desse dinheiro. Sobraria dinheiro, nos pagariam e sobraria dinheiro e nós estaríamos nessa situação calamitosa. E não só em relação à questão salarial, mas em relação à própria estrutura das escolas, por exemplo. Eu passei aqui na frente do IE hoje, é desesperador. Como é que um patrimônio desses é perdido? Como é que um patrimônio como o Museu Nacional, que queimou recentemente, é perdido por uma questão de gerenciamento? Falta estabelecer prioridade. Isso que eu digo que nós pensamos. Professora, e essa questão... Pois não, pode. Não, a senhora pode. Não, a senhora falou em patrimônio e falou do Instituto de Educação Flores da Cunha, aqui em Porto Alegre, né? E me ocorreu o que aconteceu na URGS, que é com aquele grande movimento que a professora Vrana Panizzi fez lá para recuperar os prédios históricos da URGS, com a participação de ex-alunos, chamando a comunidade, a ex-antiga comunidade acadêmica para participar. A senhora acha que ficaria muito fora do
projeto do PSTU a participação da sociedade civil, da sociedade da privada, auxiliando na recuperação, por exemplo, do patrimônio das escolas públicas? Porque nós entendemos que o público pertence, a resolução dos problemas do público pertence agora, nesse momento, ao Estado. Num governo dos trabalhadores, nós vamos ter os conselhos populares, onde o conjunto das pessoas de cada bairro, de cada região, de cada cidade, de cada estado, decidem as prioridades e aí elas são implementadas. Então, entendemos assim, que até penso que uma pessoa, eu poderia contribuir com X para a recuperação dos prédios da URGS, mas a iniciativa privada, e depois ela vai ter uma ingerência nos andamentos da universidade, ajudou a reformar, ajudou a arrumar, não vai querer gerenciar aquilo que é público, o privado não vai querer entrar no que é público para gerenciar, porque ajudou, porque financiou. Então, essa questão, então, tanto o Estado financiar o privado, como o privado estar fazendo o papel do Estado que nós não concordamos. Nós não podemos inverter a ordem das coisas. Isso que nós não podemos fazer. Ou seja, a senhora acha que pode abrir espaço para relações espúrias, que acaba levando à corrupção na relação do público e do privado? Na relação do público e privado, quase que invariavelmente. É o que nós temos ouvido nos noticiários. Os senhores não concordam? Que nós temos visto isso diariamente, que há desvio daqui, dali, de lá. Então, é uma situação muito, muito complicada. E a nível, então, da institucionalidade mesmo, com a questão do foro privilegiado, então aqui isso ficou um abraço. A imunidade parlamentar, o foro privilegiado, isso se torna um círculo vicioso que não acaba. Então, eu acho bem complicado, sim, essa troca, essa ingerência. Pegando, assim, o mundinho bem pequeno da escola, a gente faz. Eu, como diretora de escola, nós fazíamos festa junina, por exemplo, para repor coisas, mas na verdade nós estamos fazendo um papel que o Estado deveria fazer. O Estado, falando, né, na acepção da palavra Estado. O município, então, se quebra uma fechadura, se falta uma lâmpada, tem que prover isso aí. O Estado, as escolas estão caindo aos pedaços, né? Desculpe a forma de falar, mas as escolas estão sucateadas. O Estado tem que tomar nas mãos isso aí, porque todo mundo paga o imposto. E esse imposto deve ser usado para isso, para que a escola pública tenha uma qualidade de excelência para os filhos dos trabalhadores. Porque os filhos dos trabalhadores, onde que eles vão pegar o conhecimento? Na escola pública. É o único local de credibilidade onde eles vão poder ter o conhecimento. Claro, os senhores poderiam me dizer, na era da internet, se pega em qualquer lugar. Se pega, mas o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade se pega na escola, com professores, com condições de estudar, com condições de fazer curso, com condições de comprar livro, de frequentar cinema, de frequentar teatro, com professores com um salário digno e que os pais também tenham um salário digno. Então, essa é a nossa luta, que as coisas aconteçam assim. É uma função do Estado e o Estado deve cumpri-la. Não significa que na minha escola, muitas vezes, nós não fizemos brechós, vendemos bolo, festas juninas, para arrecadar, para suprir alguma necessidade. E a minha escola, na verdade, que eu... não fui eu sozinha, todas as diretoras que me antecederam, é a escola de referência no município de Passo Fundo, que conseguimos estabelecer o diálogo com a comunidade e a comunidade que ajuda a gerenciar a escola. Mesmo agora, com a minha colega que me substituiu, nós temos essa unidade com a comunidade. É uma escola municipal? É uma escola municipal. Escola municipal na periferia de Passo Fundo. E a comunidade é muitíssimo presente.
depois de um longo trabalho de que a escola pertence à comunidade. O provimento da escola é função do Estado, mas o gerenciamento interno da escola pertence à comunidade. Professores, alunos, pais, funcionários, todos juntos gerenciando aquele espaço. A remuneração do professor de uma escola municipal de Passo Fundo, por exemplo, está acima de um professor estadual? Sim, está acima, mas já no limite do piso nacional, porque lá também já estamos tendo arroxo. A senhora é a favor, seria a favor, professora, já tivemos 1 ou 2 candidatos, eu acho aqui, né, Cláudio, que defenderam, por exemplo, a federalização do ensino básico. A senhora acha que seria uma alternativa, poderia solucionar o problema? Mas e as diferenças regionais? Exato, né? Tem essa questão do tamanho, e as né, diferenças da continentalidade regionais? do país. Isso, porque há uma pluralidade na sociedade e cada região é uma região. Mantém-se um currículo, um núcleo comum nacional, mas as diferenças regionais têm que ser respeitadas. Por exemplo, nós, lá na minha escola mesmo, nós tínhamos alunos que vieram do Maranhão, que vieram do Pará, né? Então, eu entendo que é bem difícil, é bem complicado. Agora, para além a minha pergunta foi, no caso, para além da questão curricular, né, professora, principalmente em relação à questão do financiamento da educação, né? Que a gente sabe, por exemplo, que um país que fez isso e que deu muito certo foi a Finlândia, mas a Finlândia é um país desse tamanho, né? Sim. Né? Que federalizou o ensino básico. Sim. Agora, o governo federal bancar o ensino básico num país tão diverso, tão grande, né? Com tantas idiosincrasias. Também, né? Poderia fazer o financiamento, sim. Nós temos o Fundeb, por exemplo, é o que pagaria nós, né? 4 bilhões de Fundeb. Onde é que está esse dinheiro? Como tem essa questão do Fundeb, poderia ter um fundo, então, que financiasse a educação a nível nacional. Isso até eu acho que poderia ser, se o senhor está se referindo à questão do financiamento, né? Mas em relação ao currículo é bem mais complicado, né? Em relação ao currículo é complicado. Só entramos de novo naquela questão do por onde escapa o dinheiro, né? Sim. Por onde escapa o dinheiro, que gostaríamos de muito saber, né? Mas, olhando do ângulo de que se financiaria nacionalmente, acho que poderia ser. Bom, estamos chegando então ao final desse primeiro bloco do Cruzando as Conversas. A gente vai fazer um rápido intervalinho, mas é um instante só. Em seguidinha, a gente volta aqui na RDC TV com mais entrevista. Não sai daí. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas especial na cobertura da RDC TV nas eleições de 2018. Nesta noite, aqui no programa, eu recebo a candidata ao Senado, Marli Chauri, do PSTU, e comigo também aqui, me acompanhando, o meu colega e jornalista Vitor Dalla Rosa. E você também pode participar, é claro, e deve participar através do nosso WhatsApp 815 9990. 815 9990. Candidata, nós falávamos no bloco anterior a respeito da questão das reformas na sua área ainda, falando da educação, que a senhora tinha comentado sobre as terceirizações e comentado também sobre a questão dessa reforma, né, da educação. Isso também vai ser muito difícil a senhora também mudar sem a ajuda dos seus colegas. Eu quero voltar ainda nesse assunto aí, para reverter principalmente a questão das terceirizações. Falando das PPPs, por exemplo, também, não é? Que tem sido muito usado com os governos pela questão justamente da alegação da falta de recursos, né? Isso. E que a senhora acha? Que a questão das PPPs, na verdade, é uma estratégia, né, da privatização. Financia primeiro, depois financia ou primeiro vai sucateando, como as escolas públicas, por exemplo. Elas estão sucateadas. Já houve, em 2016, quando teve as ocupações das escolas, houve essa questão das PPPs, né? De haver uma terceirização da gestão da escola. Então, com as ocupações, conseguiu se barrar.
Só que é uma estratégia de sucateamento para depois privatizar. A gente sabe que hoje grandes grupos educacionais privados estão comprando, absorvendo várias faculdades, universidades, instalando os cursos EAD, né, que no meu entendimento, não quero ofender ninguém, nem ninguém que faz o EAD, mas é uma educação fragilizada, porque o aluno vai ter aulas à distância, né? Educação à distância, EAD. Será que é a mesma qualidade de uma aula presencial, diariamente? Só que qual é o aluno trabalhador que vai poder financiar uma universidade privada? Já que nessa questão também, a lógica também está invertida. O filho do trabalhador cursa a escola pública no ensino fundamental e médio, e depois, quando vai para a universidade, dificilmente entra na pública, vai para a universidade paga. Ao contrário, uma parcela da população que tem um nível de vida elevadíssimo, cursa escolas privadas e aí depois entra na escola pública, na universidade pública. Então, o que nós no Senado vamos encaminhar? Aquilo que for do interesse dos trabalhadores. O que for do interesse dos trabalhadores, nós vamos encaminhar. Essa pauta vai ser encaminhada. Não diria que em unidade com esse, aquele ou aquele outro. Mas o que os trabalhadores nos pedirem, nós vamos fazer. Por exemplo, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência nós vamos ser contra sempre, porque a reforma da Previdência tira direitos. E se nós tivéssemos geração de emprego, se nós tivéssemos uma melhoria no salário, com 900 e poucos reais, como é que nós queremos gerar renda, que as pessoas comprem, sendo que o Diese coloca que para uma família de 4 pessoas, o salário mínimo hoje teria que ser de R$ 3.840. Então, mais empregos formais, né, de carteira assinada, mais salário, a contribuição poderia ter, mas na verdade a gente sabe que esse dinheiro da Previdência, ele existe, só que ele é desviado, né? Com a desregulamentação das receitas da União, uma boa parte da Seguridade é usada em pagamento da dívida pública, por exemplo. Não pode acontecer isso. Esse dinheiro, ele é pago por todas as pessoas, por todos os trabalhadores. Então, não pode ser usado para o pagamento de alguma coisa de uma dívida, por exemplo, que não fomos nós que fizemos. Então, a reforma da Previdência é uma questão que nós vamos defender contra, sim, o combate vai ser duro. Porque alguém pode dizer, mas está suspensa. Exato, só está suspensa. Não está deixada momentaneamente suspensa, né? Pela situação, pelas lutas primeiro que nós empreendemos, as várias greves gerais do ano passado que seguraram por vários meses, e após isso, então, a malfadada intervenção militar no Rio de Janeiro, então, que legalmente suspendeu. Mas no próximo ano, depende de quem vencer a eleição, ou tirando nós do PSTU, os demais vão implementar a reforma da Previdência, isso com certeza vão implementar. A revogação da reforma trabalhista, que é uma questão que os trabalhadores querem e exigem, a revogação da terceirização irrestrita, todos esses ataques aos trabalhadores é que nós vamos defender. Por favor. Já que a senhora está falando de reformas, né, professora, a questão da reforma tributária, a senhora citou aí a necessidade de um salário maior renda para o trabalhador, gerar mais empregos formais. Sim. Qual seria a sua defesa de uma... A senhora faria a defesa de uma reforma tributária que possibilitasse reduzir a tributação de algumas pontas e aumentar a tributação de outras,
e talvez reduzir a tributação da folha de pagamento, desonerar a folha de pagamento para poder auxiliar a gerar mais emprego. Mas se nós reduzirmos mais a folha de pagamento, onde é que nós vamos parar? Claro, tem os altíssimos salários, né? Tem os altíssimos salários, que esses vão ter que abrir uma discussão séria, né? Que não pode haver esse descompasso tão grande entre o salário do trabalhador normal e do trabalhador do escalão superior, vamos dizer assim. Então, a questão da reforma tributária, não adianta a gente tirar um, botar outro, ou juntar vários num só. Porque igual vai acabar tributando aquele que ganha menos. Então, a primeira coisa, uma reforma tributária, é a taxação das grandes fortunas. Tá? O fim das isenções fiscais. E a cobrança dos grandes sonegadores. Enquanto não acontecer isso, porque o governo Sartori, ele aumentou o ICMS, né? Dizendo que aumentando o imposto, conseguiria pagar os trabalhadores em educação em dia. Foi aumentado o imposto, quem foi penalizado? O pequeno comerciante, aquele comerciante local, que tem uma pequena loja, um pequeno comércio, um pequeno mercado. Esse sente severamente os efeitos dessa tributação, do ICMS. E nós continuamos com o nosso salário parcelado, religiosamente parcelado, por 34 meses. Agora, nesse final do mês, vamos entrar no 34º mês. Então, enquanto não houver esse rearranjo da taxação das grandes fortunas, do fim das isenções, da cobrança dos sonegadores, não adianta colocar 5 impostos num só e achar que vai resolver. Não resolve. Porque acaba sempre taxando o pequeno, e os grandes têm vários mecanismos para escapar da lei. A senhora falou agora, a senhora tinha falado antes agora da questão de defender o interesse dos trabalhadores. E a gente viu um caso recentemente, no caso do sindicato, que é um sindicato dos professores, um dos maiores sindicatos da América Latina, com grande força. A gente viu uma questão de uma escola que colocou câmeras de vigilância dentro da escola, nos corredores da escola e dentro da sala de aula da escola. O sindicato entrou com uma ação pedindo para que retirasse as câmeras, acabou ganhando a ação, acabaram sendo retiradas as câmeras, principalmente de dentro da sala de aula. E foram entrevistados os professores, o diretor da escola e os professores trabalhadores na área de educação, e que disseram que não tinham nenhuma objeção contra a colocação das câmeras, que na verdade era uma questão de segurança. E o sindicato acabou dizendo que isso poderia interferir na questão da vigilância dos professores dando as suas aulas. Eu lhe pergunto isso nessa questão. Nas eleições, no Senado, essa questão da defesa dos trabalhadores, a gente sabe que as eleições não vão resolver os problemas de um dia para o outro, né? Então, no caso, como é que vai ser feita essa defesa efetiva dos trabalhadores com as eleições, depois das eleições, no caso de um Senado, da senhora que é candidata ao Senado? Eu quero pegar um ponto aqui que o senhor falou, da questão das eleições. Por favor. Propriamente dito, o que nós do PSTU dissemos? A eleição não muda a vida de ninguém. A eleição, na verdade, ela só legitima os mesmos de sempre. Os que têm o poder econômico para se elegerem e continuarem. Então, a eleição não muda a vida de ninguém. Nós, inclusive, usamos o momento da eleição para nós podermos apresentar o nosso programa aos trabalhadores. Agora, com cada vez mais, um espaço cada vez mais reduzido de apresentação desse programa, porque eu, no caso, meu colega, nós temos 3 segundos, cada um, 5 inserções de 3 segundos e mais algumas inserções de 5 ou 6 minutos ao longo do dia, mas são pouquíssimas, 5 também, se não me engano. Então, o que muda a vida das pessoas é a organização, a nossa organização e a nossa luta em defesa dos nossos direitos. É isso que vai fazer com que nós tenhamos uma vida digna, uma vida melhor.
a eleição, ela como é que eu vou dizer? A eleição, na verdade, seria quase que uma fraude, um engano. Tenho plena certeza que, passadas as eleições, tomada a posse, seja de quem for de A a Z, não sendo a Vera, a Lúcia e o Hertz do PSTU, os trabalhadores vão perceber que caíram de novo num canto da sereia. Vamos ter tudo, vamos resolver tudo, não vamos ter mais problemas, a saúde, a educação, tudo vai estar resolvido. Está provado que não. Está provado que não. A eleição não muda a vida de ninguém. E, na verdade, nós, eleitores, somos usados para legitimar um sistema, um regime capitalista que nos oprime e nos explora. E essa questão das opressões, que eu gostaria de falar, o sistema se aproveita das opressões, do racismo, do machismo, da LGBTfobia, da xenofobia, para nos dividir, para dividir a classe. Porque a classe desunida é fraca. No momento em que nós entendermos que nós somos uma classe trabalhadora, e que o que nos une é a nossa luta, aí sim. Porque o sistema usa todas essas opressões para nos dividir. E nós, as mulheres, por exemplo, muitas de nós recebem salário. Entre um homem e uma mulher, muitas mulheres recebem um salário menor que um homem pelo mesmo trabalho que o homem faz. Então, temos essa questão. O que nós dissemos do PSTU? Salário igual para trabalho igual. Que não haja essa diferença salarial tão grande. Inclusive, tem um candidato a presidente do Brasil, né, da República, que diz que as mulheres devem receber menos, porque elas engravidam, elas acabam tendo filhos. Isso é uma insanidade. Isso é uma pessoa dizer isso... É uma insanidade, né? Não pode acontecer. Dizer que deu uma fraquejada, teve uma filha, é inacreditável, né? Então, essa questão, ela é muito, muito importante que a gente faça a discussão também, de que somos uma classe e que essa pluralidade não deve nos dividir, deve nos unir. A própria questão da xenofobia. Eu sou filha de um imigrante. Meu pai veio da Alemanha. Eu sou filha de um imigrante. Como é que eu vou ser contra a vinda dos imigrantes? Que estão por N razões saindo dos seus países, por razões de pobreza, de perseguição política, por N razões, por guerras civis e coisa e tal. O meu pai saiu da Alemanha fugindo da crise, em 1925, que já se avizinhava, né, o crack de 29. Ele tinha 20 anos. Então, ele também fugiu de uma crise e se fixou no Brasil, se fixou em Três Passos, lá onde eu nasci. Então, essa questão as pessoas têm que entender, de que isso acaba nos desunindo. Ele nasceu na Alemanha? Ele é alemão? Meu pai nasceu na Alemanha, ele é alemão. Nasceu em Munique. Inclusive, nós somos 3 filhas, né? Eu e uma irmã gêmea e uma irmã mais velha. A primeira língua nossa foi o alemão, depois nós aprendemos o português. No interior tem isso, não? No interior tem isso, Tem muito ainda, né? Aprendemos muito no Brasil Post, né? A ler todos os dias o Brasil Post. E meu pai tinha essa questão, ele era um homem à frente do seu tempo, então ele nos alfabetizou, depois nós fomos para a escola e nós todas estudamos na escola pública também, as 3. Comecei meus estudos numa escola municipal do interior de Esperança, Esperança do Sul hoje, né? O município de Esperança do Sul hoje. Mas lá, quando eu nasci, era o distrito de Três Passos, na Esperança, distrito de Três Passos. Na escolinha municipal Fernando Ferrari, que eu comecei os meus estudos já chegando
alfabetizada na escola, e depois em casa nós tínhamos os estudos de português, de alemão e matemática. E os estudos gerais, aí, conhecimentos gerais. Que meu pai defendia que as mulheres devem estudar, trabalhar, ter as suas funções. E aí eu não sei se eu posso continuar falando. Por favor. Por favor, professor. Aí nós entramos numa outra questão que nós defendemos, por exemplo, a questão das creches. Como que a mulher trabalhadora vai sair para trabalhar, onde que ela vai deixar o filho dela? Então, há um grande número, um desemprego grande, né? Teve uma polêmica recentemente lá em Passo Fundo, de um grande magazine que ia se instalar lá, que teria 120 empregos, e a negociação entre essa empresa e o sindicato, ela foi bem dura, mas no final o sindicato conseguiu chegar a um bom termo. Mas teve muita polêmica em cima da questão se a empresa não se instalasse, se perderia 120 empregos. No entanto, nós temos lá em torno de 300 mulheres que estão desempregadas porque não têm onde deixar os filhos. Porque como que uma mãe vai sair para trabalhar? Aí o que acontece? O maiorzinho vai cuidando do menor, do menor, do menor. Mas é uma situação que não se sustenta, que não pode. Então, essa questão também da escola, da educação infantil, é importante e é necessária para nós mulheres. Essa também é uma defesa que nós fizemos. Que nós temos que ter essas escolas à disposição para que as trabalhadoras possam trabalhar. Professor, eu só queria voltar e pegar um gancho de uma coisa que a senhora tocou antes, que é a questão do tempo de televisão, que vocês têm a distribuição do tempo. Sim. Em relação à questão dos recursos, a distribuição de recursos, que são recursos públicos que financiam as campanhas. Sim. Hoje, né, mas que são distribuídos de uma forma muito desigual. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre como que o PSTU lida com isso aí, né? Nós não aceitamos o fundo partidário. O PSTU, os militantes do PSTU se autofinanciam, nós cotizamos para o partido e nos autofinanciamos. E agora, na eleição, nós aceitamos, então, o fundo eleitoral. Só que o nosso valor é de 900 mil. E nós somos em torno de 200 candidatos, Brasil afora. Então, teve que se estabelecer um critério. Quem vai pegar 4.000, 4.500? Quem vai poder ter para a sua campanha esses 4.000, 4.500? Mantendo um critério, né? Em cima da questão mesmo das opressões, mulheres, negros e LGBTs. Então, foi feita essa distribuição. E aí, pelo valor, os senhores já viram, né, que é muito desigual. Porque pelas notícias de jornal que você vê, há candidatos que têm de 2 milhões, 1.500.000, 2 milhões e 300, né, para fazer uma campanha. E aí se torna muito, muito, muito desigual. O próprio tempo da televisão. O que eu digo em 3 segundos? Eu tive que gravar várias vezes para colocar a minha fala, o meu bordão, vamos dizer assim, porque no fim é só um bordão, né? Não dá para falar, explicar, dizer nada. 3 segundos. 3 segundos. É 3 segundos eu tive que treinar várias vezes para conseguir colocar nesses 3 segundos. Sim. Então, é muito desigual, como de resto a sociedade capitalista é muito desigual. É muito desigual. Ela tem uma certa lógica, que é a lógica da representatividade, só que essa própria lógica impede que essa representatividade mude, né, professora? Sim, porque acaba privilegiando quem já está lá. Privilegiando, isso. E a questão da representatividade, ela é legal, mas eu não sei se moralmente, porque vocês nos chamaram. Vocês nos chamaram para entrevista, nos convidaram para o debate do governador, do vice-governador, do Júlio Flores, da Ana Clélia, nossa vice-governadora. Outras redes não nos chamam, alegando a lei. Mas a gente sabe que há uma brecha que poderíamos participar, né? Então, a coisa se torna muito, muito, muito desigual.
Bom, nós chamamos. Olha aqui, ó, eu queria que a senhora respondesse também uma pergunta, e nós já tivemos candidatos aqui que defenderam, inclusive, o fim do Senado, né? Queria saber o que a senhora pensa sobre a importância do Senado justamente na consolidação dessa democracia, candidata. Até eu assisti a entrevista do candidato que defende o fim do Senado e mantidas a proporção das divergências, o Senado é um elefante branco, é uma instituição absolutamente desnecessária. Eu fiz uma pesquisa para ver quanto que o Senado teria de verba no ano de 2018, 4 bilhões e 400 milhões. Eu comentei esses dias também, né? Eu achei que estava meio exagerado. Mas não, 4 bilhões, isso. Por ano. Eu fui atrás para ver, porque na minha santa ingenuidade, que eu não sou política profissional, né? Eu faço política todos os dias da minha vida, mas a política partidária, eventualmente nessas épocas, né, de eleição, que tive o privilégio do PSTU de ser escolhida na convenção do PSTU como uma das representantes ao Senado, e na minha santa ingenuidade e ignorância, eu pensei que eram nos milhões. 4 milhões, porque para nós, trabalhadores, milhões já é muito, né? 40 milhões. Então... 400 milhões. 400 milhões, isso. Eu achei assim em torno dos 500 milhões, 250, 500 milhões deve descer. Fui pesquisar 4 bilhões e 400 milhões de reais. O que nós não faríamos com todo esse dinheiro para manter uma estrutura de 81 pessoas, onde uma grande maioria está com processos e tudo mais? É uma coisa assim vergonhosa. Até o meu colega citou que são 9.500, parece, funcionários, né? Sim. E mais os 81 senadores e os 9.000 e poucos funcionários. Para os assessores acabam dando cerca de 9 mil. Para dar esses 4 bilhões e 400 milhões por ano. 80 e poucos assessores por senador. Isso, por ano. Então, é uma instituição desnecessária. Não tem necessidade. E para nós, na verdade, não precisamos nem do Senado e nem do Congresso. Nós precisamos organizar a população, organizá-los nos conselhos populares, escolher em assembleias quem vai representar esse conjunto dos conselhos populares, ali tirar as prioridades e, a partir dali, implementar essas prioridades. Não sendo atendidas as prioridades, revogação. Aliás, enquanto não mudar o sistema e o regime, nós defendemos também a revogação dos mandatos. Revogação dos mandatos. Revogação dos mandatos. É outra briga que a senhora vai enfrentar também. Outra briga que vamos ter que enfrentar, exatamente. E o que a senhora pensa aqui, mudando um pouco de assunto também, a gente tem um problema aqui sério no Rio Grande do Sul, que também reflete na falta de recursos, é a questão dos recursos para a saúde, por exemplo, também. E com essa renegociação da dívida, a gente tem aí um congelamento, né, de verbas durante 20 anos. 20 anos. E aí, como é que congelamento de salários também, né, de concursos, de verbas para a saúde. E é um passo dado em direção à destruição do SUS, né, em relação à saúde pública. Já está muito ruim, e onde não está ruim só por causa do gerenciamento ali local. Eu faço um tratamento de câncer de mama pelo SUS, no Hospital da Cidade de Passo Fundo, e é de excelência. E o governo quer destruir essa excelência. E onde que o trabalhador vai procurar? Na saúde pública, né? Na unidade básica de saúde, nos hospitais de referência, como esse Hospital da Cidade, Hospital São Vicente, né? Fora a questão também da corrupção, dos desvios, né? Tivemos agora, essa semana que passou, uma denúncia de problemas em relação ao SUS com médicos lá em Passo Fundo.
Está sob investigação, não vou me aprofundar, mas é também uma situação. A corrupção, ela é uma chaga que está entranhada em tudo. E as pessoas, a única coisa que elas têm é o Sistema Único de Saúde. Então, com esse congelamento de 20 anos, o sistema vai acabar entrando em pane, vai acabar sucateando, vai ficar bem complicado. O que nós defendemos? Financiamento público para a saúde pública. Hospital privado se financia ele mesmo. O dinheiro todo arrecadado vai da mesma maneira como para a educação. Dinheiro público para a educação pública. Dinheiro público para a saúde pública. E aí sim nós teremos muito mais excelência. E eu sou uma defensora ferrenha do SUS. Ferrenha do SUS. E lá em Passo Fundo temos um pessoal que defende também o SUS, porque é o que... como é que eu vou dizer? É muito bom, é um sistema muito bom. Mas o gerenciamento, nacionalmente falando, partindo dos governos, federal, estadual, municipal, é que muitas vezes, na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, são o problema. Então, esse congelamento é a destruição da saúde pública e o povo trabalhador. Eu queria... Tem tempo? Não, temos um intervalinho. Vou pedir, então, para te guardar, Vitor, a pergunta para depois do intervalinho. São 2 minutos e a gente já volta aqui com Cruzando a Conversa especial aqui na cobertura da RDC TV nas eleições 2018. Nós já voltamos, é um instante só. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas especial aqui na cobertura da RDC TV nas eleições 2018. Hoje nós estamos conversando com a candidata ao Senado, Marli Chauli, do PSTU, e comigo aqui também me acompanhando na entrevista o meu colega jornalista Vitor Dalla Rosa, que aliás tinha a pergunta no bloco anterior. Por favor, Vitor. Eu ia fazer uma provocação para a professora, vou fazer agora. A senhora falou na questão do financiamento da educação, financiamento da saúde, né? E paradoxalmente, assim, os governos, as propostas liberais, elas pregam que o Estado deve se ater à educação, à saúde e à segurança pública. E esse é o papel do Estado, né? Então, eu queria fazer essa provocação para a senhora. Como é que a senhora pensa do papel do Estado em relação... Qual seria o papel do Estado? O papel do Estado é prover o bem comum do público, daqueles todos pagadores de impostos que usam os serviços que o Estado oferece. É o papel do Estado, como ele disse lá no início. Quando nós aceitamos a questão do financiamento privado, ou quando nós fizemos festinhas nas escolas para repor lâmpadas, fechaduras, telhas ou coisas que o valha, nós estamos tirando o papel do Estado e puxando ele para nós. Não, está errado. O Estado está aí nesse sistema onde nós estamos, sistema capitalista nesse que nós vivemos. O Estado está aí para suprir as necessidades básicas da população, em termos de saúde, educação, moradia, segurança, todas essas questões. É o papel do Estado, porque todos são pagadores de impostos. Então, todo esse montante arrecadado deveria reverter através do Estado em benefícios sociais para a população. Essa, dentro do sistema em que estamos, né? É que a gente não chegou a tratar aqui da questão de privatizações ainda, né? É verdade. É que eu acho que toca um pouco, tange um pouco essa questão também. Sim, né? A questão das privatizações, a nossa proposta é a reestatização daquelas que já foram privatizadas, porque hoje no Brasil está em andamento um processo de recolonização, uma espécie de um neocolonialismo aqui no Brasil. O patrimônio público ele está sendo vendido, privatizado, vendido a preço muitas vezes muito inferior ao que vale, e é um patrimônio construído com o dinheiro do povo. Então, a proposta da nossa presidente,
nosso vice Vera Lúcia e Hertz, é de reestatizar as já privatizadas, entregar o controle dessas empresas aos trabalhadores, que eles as gerenciem, e estatizar as 100 maiores empresas, sejam elas estrangeiras ou nacionais, porque as estrangeiras, o patrão nem sabe da nossa existência. Vêm aqui, se instalam, exploram nossa mão de obra barata e o lucro é todo remetido para fora. No momento em que essa empresa estiver sob o controle dos trabalhadores, com a redução da jornada de trabalho, com a abertura de frentes de trabalho, nós vamos ter redução da jornada de trabalho sem salário, nós vamos ter muito mais recursos girando na economia e podemos sair da crise. Em relação às privatizações, somos absolutamente contra privatizar o que restou da CE, da CRM, da Sulgás, no caso aqui do Rio Grande do Sul. E as parcerias público-privadas também? As parcerias público-privadas também, porque é o que eu já disse antes, né? Entra o privado no público, sucateia, depois compra, né? Aí não tem condições, porque é um patrimônio que foi construído com o dinheiro de todo mundo. Então, é uma dilapidação do patrimônio público. Não pode acontecer. Somos contra, e inclusive, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que é privatizada, reestatizar. Todas essas grandes empresas que foram privatizadas, reestatizar e colocar sob o controle dos trabalhadores, se a Vera ganhar a eleição, ou principalmente se fizermos a rebelião e nos organizarmos, então, nesses conselhos populares, onde a população reunida que vai decidir os rumos de toda a riqueza, porque, na verdade, o trabalhador é quem produz toda a riqueza, mas ele não se apropria dessa riqueza. Nós trabalhamos muito e ganhamos pouco, nós não usufruímos. O trabalhador, ele cria a tecnologia, ele cria diferentes coisas, mas na maior parte das vezes nós não usufruímos disso. A música, a catedral, né? Ele construiu a catedral, o pedreiro, e ele nunca pode entrar com o filho dele dentro da catedral, né? É emblemático da situação em que nós vivemos. O pedreiro, ele constrói prédios, mansões, mármores, isso e aquilo, mas ele nunca vai ter acesso, porque ele não tem o recurso, está despossuído de tudo. Então, o que nós queremos é dignidade, e as privatizações é um caminho que nos leva, assim, a muitas situações ruins. Por exemplo, o aumento da gasolina, né? A Petrobras, praticamente 50% privatizada, vendidas ações. A própria questão da energia elétrica, caríssima, né? A privatização das companhias de energia elétrica, a energia elétrica é praticamente quase que inviável. O preço do gás, do diesel, da gasolina, não tem como continuar esse ritmo de coisa sem que as pessoas se rebelem. Nós temos que fazer esse chamado da necessidade da rebelião, da necessidade da organização, da necessidade que nós, trabalhadores, nos organizemos para dar um basta a todo esse descalabro que está ocorrendo em nosso país. A senhora falou da rebelião agora. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais. Essa rebelião seria um chamado, no caso da sua classe, dos professores, das mulheres, dos trabalhadores em geral? Como é que seria exatamente? Eu gostaria, já que o senhor me deu a oportunidade e o gancho, eu gostaria de fazer um chamado aos meus colegas trabalhadores em educação, professores e funcionários, para que participem agora, dia 28 de setembro, da Assembleia Estadual, aqui em Porto Alegre, no Gigantinho, para que nós façamos um chamado à rebelião,
para que façamos um chamado para fazer valer o nosso direito de recebermos o nosso salário em dia, de termos um aumento, de termos as escolas em plenas condições de funcionamento. Então, nesse sentido, chamando a categoria a participar dia 28 de setembro. E aí, na sequência, dia 29 de setembro, nacionalmente está sendo chamado um ato, ele não ou ele nunca, contra o candidato que aprofunda a opressão, aprofunda o ataque aos trabalhadores, aprofunda o ataque especialmente às mulheres. Então, estamos chamando todas as companheiras a participarem dos atos estaduais, regionais e vai ter também nacionalmente, para que esse descalabro não aconteça. Então, estamos chamando as mulheres trabalhadoras para o ato do dia 29, estamos chamando os trabalhadoras em educação para que se façam presente também no dia 29, nesse ato contra a eleição desse candidato que é machista, racista, misógino, destila um discurso de ódio, e defende a ditadura militar. Nós não podemos concordar com um candidato desse tipo. Então, esse é um dos momentos em que nós podemos nos manifestar, nos rebelando contra uma situação que vai se apresentar. E no dia 28, uma outra rebelião contra o parcelamento de salários, contra o sucateamento da escola pública, contra as privatizações, contra a terceirização, contra toda essa conjuntura que nós estamos vivendo hoje, tão difícil, onde nós estamos morrendo nas filas, não porque os trabalhadores da saúde não nos atendem, porque eles não conseguem atender todo mundo, tanta é a demanda, porque nós temos que esperar que alguém se digne a construir as creches com o dinheiro que nós já pagamos dos impostos. Então, estamos fazendo esse chamado, 28 de setembro, Assembleia no Gigantinho, e 29, se alguma companheira de Passo Fundo, as pessoas estiverem me assistindo, que convidem as esposas, as filhas, as avós, as mães, que todas estejamos na praça com a nossa consigna, #EleNunca. A senhora falou em machismo e misoginia, falando nisso, né? Sim. Professora, a senhora tem um trabalho bastante significativo em relação a essa questão da mulher, né? Como é que a senhora avalia a questão da mulher na política hoje, tendo em vista que, pegando, por exemplo, a cota dos 30%, Sim. né? Que a maioria dos partidos acaba não cumprindo ou cumpre de uma forma muito burocrática, né? Cumpre formalmente, Exato. né? Que as candidatas praticamente não aparecem, né? Que acho que no jargão político se diz praticamente umas laranjas, né? Nós, na verdade, do PSTU, nós somos o único partido nacionalmente que cumpriu a cota dos 30% e em alguns lugares até um pouquinho mais. Então, nós defendemos que as mulheres devem interferir, sim, na política, porque, na verdade, tudo é político, né? Desde o feijão que eu compro lá no mercadinho perto de casa até as grandes questões nacionais, tudo é político, então que as mulheres participem. E em relação a essa questão das opressões e do trabalho em mulheres, eu estou na coordenação regional do Movimento Mulheres em Luta. Nós somos um movimento nacional, não uma ONG. Nós somos um movimento nacional ligado não diria, nós construímos a CSP com lutas à central sindical que nós reivindicamos. E o Movimento Mulheres em Luta, então, combate a violência contra as mulheres. Estamos em relação à questão das creches, em relação à questão da saúde pública universal, da escola pública universal, laica, toda essa defesa nós fizemos.
A senhora comentou agora da questão da escola laica. A senhora votará contra ou a favor sobre a escola sem partido? Acredito que o professor foi proibido de explanar, né, suas ideias sobre política em sala de aula. Isso vai contribuir para que os alunos, por exemplo, percam a capacidade de questionar? Como é que a senhora vê essa questão? Sou absolutamente contra. Fui 38 anos professora. Ainda me considero, agora já são 44 anos. Dia 4 de agosto, na convenção do PSU, quando fui escolhida pelos meus camaradas para representar o PSU como senadora, nesse dia eu completei 44 anos como professora, que eu me tornei professora aos 17 anos, no 2º ano do magistério. Parabéns. E sou absolutamente contra. A sociedade é plural, é dentro dessa ideia que eu lhes falava antes, do racismo, do machismo, da misoginia, da xenofobia, da LGBTfobia, que vai essa escola sem partido. O discurso do ódio. Onde é que fica a pluralidade? Onde é que fica a discussão histórica, a discussão da sociedade? Nós vamos reduzir ao português e à matemática? O filho do trabalhador não precisa pensar. Se ele não pensa, e numa outra entrevista que eu dei, depois nos comentários alguém pôs, eu queria ver essa mulher na sala de aula doutrinando. Nunca na minha vida eu fiz doutrinação. Eu sou professora de educação infantil. Por 27 anos eu fiquei na sala de aula da educação infantil e concomitante a esses daí, então, de 5ª e 8ª série e ensino médio. E sempre eu abria a discussão com os meus alunos. Temos essa visão, temos essa visão. Então, querer resumir tudo à doutrinação, eu acho que é bem complicado, é bem difícil. Porque a educação se faz com autonomia pedagógica. E um juiz, eu sofri uma vez, em 1995, uma suspensão do município porque eu distribuí um panfleto na frente da minha escola em que o prefeito, que era candidato à reeleição, estava usando a máquina pública. Eu tive, junto com mais 2 companheiras, uma suspensão de 90 dias, sem salário, sem plano de saúde, sem nada. E o juiz foi até a última instância e um juiz de Passo Fundo colocou o seguinte, e isso eu levo para o resto da minha vida, que eu já pensava antes e um juiz corroborou. As professoras supracitadas não têm apenas o direito de fazer essa denúncia, como elas têm o dever de fazer essa denúncia, porque existe a liberdade de cátedra. No caso em questão, as professoras panfletearam do lado de fora do portão da escola, mas se elas tivessem entregue dentro da sala de aula, elas têm o direito e o dever de fazer isso. Elas não têm não só o direito, como o dever de fazer essa denúncia. Então, eu defendo a liberdade de cátedra. Na sala de aula é o professor, a cátedra é do professor. Porque um candidato a deputado que defende a escola sem partido, ao mesmo tempo em que ele nos acusava, ele era suplente, assumiu a vaga, depois saiu, quando ele nos acusava de que nós fazíamos doutrinação, ele nos acusava de nós fazermos doutrinação, ele estava distribuindo material nas escolas, discutindo também a escola sem partido. Então, é doutrinação? É doutrinação? De que lado? A escola sem partido não é política? Claro que é política. E é política e é partidária. Então, eu como professora, 38 anos de profissão, sou absolutamente contra. E tive a felicidade de trabalhar em escolas, nas 2 escolas de Passo Fundo que eu trabalhei, a municipal e a estadual, onde nós tínhamos essa condição de fazermos a discussão com a comunidade. A comunidade elencava o que era prioridade, o que era importante, o que se podia. E mesmo na questão, eu defendo a escola laica, mas nós ainda não a temos, né? Então, nós discutíamos todas as religiões, não uma única. Então,
vai dentro dessa linha, né? Do discurso do ódio, da divisão, porque a classe trabalhadora, quanto mais dividida, mais fácil de manobrar. E essas pessoas, tem muitos doutos, né? Com pós-doutorados e PhDs e pós-graduações, que defendem esse tipo de coisa, se utilizando da ingenuidade das pessoas mais simples, envolvendo a religião, envolvendo questões para vender o seu peixe, vamos dizer assim. Um assunto bastante delicado também, que a gente já comentou aqui nos outros programas, então já que a senhora está falando da liberdade, da decisão, principalmente na questão das mulheres, como é que a senhora vê a questão do aborto? O aborto nós vimos como uma questão de saúde pública. O que nós, PSTU e Movimento Mulheres em Luta, também dissemos? Educação sexual e contraceptivo para não engravidar e, no limite, o aborto legal e seguro promovido pelo Estado, que a rede pública possa fazer esse aborto nessa mulher que, num momento de desespero, por diferentes motivos, não poder ter aquele filho, vá precisar fazer esse procedimento. Então, como uma questão de saúde pública, porque, segundo o relatório do Ministério da Saúde, de 700 mil a 1 milhão de abortos são praticados no Brasil. Então, o aborto, ele existe. Ele precisa ser descriminalizado e legalizado, porque quem morre não são as mulheres ricas. As mulheres ricas, elas têm acesso às clínicas com todas as condições. Quem morre é a mulher pobre, trabalhadora e, em maior número, a mulher negra. E uma outra bandeira que nós do PSTU temos é contra a PEC 181. O que é a PEC 181? A PEC 181 é a seguinte: nós já temos 3 situações em que o aborto é legalizado. Em caso de estupro, em caso de bebê anencéfalo e em caso de risco de morte da mãe. Eles já são legalizados. Você pode ir à justiça e pedir que o Sistema Único de Saúde te acolha e faça o procedimento. Uma comissão parlamentar composta majoritariamente de homens, uma única mulher participa desse grupo, dessa discussão, quer tirar essas 3 situações que já estão legalizadas. Agora, vamos nós nos colocar no lugar daquela mulher que sofreu um estupro. E aí tem uma outra situação do Estatuto do Nascituro, que essa é o limite da crueldade mesmo, ou da insanidade, não sei precisar bem. O Estatuto do Nascituro, o que ele diz? Que caso a mulher tenha sido estuprada, resolva levar a gravidez até o final, sabendo quem foi o estuprador, ela põe o nome do estuprador na certidão de nascimento da criança que nasceu de uma violência e ela pode receber aí uma bolsa. Isso ainda é do governo da Dilma, esse estatuto. Momentaneamente está suspenso, mas por muito tempo nós, o Movimento Mulheres em Luta, lutamos contra essa situação. Porque a mulher, além de sofrer, ela faz a sua escolha. Se ela foi estuprada e quer levar uma gravidez a termo, muito bem. Agora, colocar o nome do estuprador como pai da criança na certidão de nascimento, a título de uma bolsa? Bolsa estupro, nós chamamos, na verdade, esse Estatuto do Nascituro. A senhora falou em descriminalização e legalização. Descriminalização e legalização. Do aborto. E a questão das drogas, que é um outro tema polêmico também que a gente tem tratado aqui, né? É verdade. A questão das drogas também, né? também como uma questão de saúde pública, sob o controle do Estado e não quando nós falamos em descriminalização e legalização das drogas, não é sair por aí comprando a doidade, ficar numa vibe, numa boa, puxando fumo ou cheirando coisa que eu valha. Não. Nós estamos falando como uma questão de saúde pública e como também uma questão em relação à segurança.
desbaratar o tráfico, desbaratar um comércio milionário que move milhões esse comércio e financia, né, o comércio de armas, a lavagem de dinheiro e tudo mais. E lavagem de dinheiro, como é que se faz? Comprando coisas, passando pelos bancos. Então, como uma questão de saúde pública, e o usuário, ele vai ser tratado, ele vai precisar da receita, ele vai ter o tratamento pelo Sistema Único de Saúde para eliminar. Nós não estamos defendendo a legalização e a descriminalização das drogas como uma coisa diletante, que depois eu vou ali como cigarro e o álcool, que eu vou em qualquer lugar e compro. Não é dessa forma que nós do PSTU pensamos. E tem a ver também com, né, essa questão aí da segurança que... Está interligado. Interligada. Candidata Marli Shauli, infelizmente o nosso programa está chegando ao final, nós temos cerca de 3 minutos e de praxe a gente faz sempre uma pergunta aqui aos candidatos no Cruzando as Conversas especial, nessa cobertura especial da RDC TV nas eleições de 2018, a gente sempre faz essa pergunta no final do programa. Então, em 3 minutos, por que a senhora quer ser senadora pelo estado do Rio Grande do Sul? Eu quero ser senadora pelo estado do Rio Grande do Sul para defender os interesses da classe trabalhadora, para organizar a luta em defesa dos nossos direitos, que nenhum direito nosso seja tirado, que tenhamos direito aos nossos direitos, que tenhamos direito a uma vida digna, a um salário digno, uma moradia digna, uma educação digna, uma saúde digna, que nós tenhamos de volta a nossa dignidade. Como eu disse no início, um combate sem trégua à reforma da Previdência, pela revogação da reforma trabalhista e da terceirização irrestrita, contra o processo de recolonização que está entregando o nosso país para as empresas estrangeiras, vendendo patrimônio nacional a preço de banana, contra as privatizações, pela reestatização, pela nacionalização das empresas estrangeiras. Por isso, eu quero ser candidata ao Senado pelo estado do Rio Grande do Sul, em defesa dos direitos dos trabalhadores. E quero dizer mais uma coisa aos trabalhadores: só a luta muda a nossa vida. As eleições não mudam nada. Nós vamos lá, depositamos o nosso voto, no dia seguinte continua tudo igual. Então, para nós trabalhadores, nos resta a nossa organização e a nossa luta em defesa dos nossos direitos. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação, candidata, então, aqui pelo nosso programa ao Senado, candidata Marli Shauli do PSTU, candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Obrigado ao meu colega Vitor Dalla Rosa, jornalista que me acompanha aqui nesse programa Cruzando as Conversas especial, e também obrigado a você pela participação no programa. A série de entrevistas com os candidatos que disputam 2 vagas ao Senado pelo Rio Grande do Sul segue na próxima quarta-feira. Paulo Paim, do PT, será o entrevistado a partir das 10h30 da noite. Eu agradeço a sua audiência, agradeço o seu carinho, uma ótima noite para você e até lá. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.